Números capítulo 13. Olha que forte isso aqui. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor disse para quem? Quem vai falar aqui agora? Deus, o Senhor. Deus, o Senhor. E ele estava falando naquele momento com Moisés, mas ficou para nós hoje. Amém? O que o Senhor disse a Moisés? Presta atenção que é profundo isso aqui, hein? Vai mexer com seu coração, seu pensamento. Vai mudar hoje você, ou então vai desandar de vez. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha só como é que Deus começou, ó. Envia homens que espiem a terra de quem? A terra de quem? De Canaã. Qual que era a terra de Canaã? Era a promessa de Deus, não era isso? A terra boa, que mana leite o quê? E mel, a terra da prosperidade, a terra da bênção, as maravilhas de Deus. Então Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que você envie homens para espiar a terra da promessa, a terra de Canaã, que eu prometi dar aos filhos de Israel. Agora presta atenção. De cada tribo de seus pais enviareis o quê? Um homem. Olha a instrução de Deus. De cada tribo. Quantas tribos eram o povo de Israel? 12 tribos. Então olha Deus falando com Moisés. De cada tribo você vai enviar quantos? Um homem. Agora presta atenção, presta atenção. Sendo cada qual, ou seja, sendo este homem, o que, pessoal? Príncipe, ou o maior entre eles. O que você acha que Deus estava querendo dizer que com essa indicação de enviar o príncipe de cada tribo, o maior de cada tribo, para espiar a terra de Canaã? O que você acha que Deus estava querendo dizer com isso? Porque nós sabemos que ainda não tinha rei do povo de Israel. Então esse príncipe aqui não é no sentido de monarquia, rei, príncipe, rainha, princesa, não. Em algumas versões de Bíblia aí está dizendo que é o maior. O que Deus estava dizendo? Ó, você vai enviar homens para espiar a terra de Canaã, a terra boa que mana leite e mel, a terra que eu prometi dar aos seus pais. Porém, você vai enviar o príncipe, o maior de cada uma dessas tribos. O que significa isso? O que você entende? Se eu falasse para você assim hoje, se eu falasse para você assim hoje, quem é o príncipe, o maior lá da sua família? Você se lembraria de quem? Quais são as características da pessoa que você se lembraria? Se eu falasse, quem é o príncipe? Quem é o maior? Fala alto. Pessoa forte. O que mais? Pessoa forte. O que mais? O que mais? Se eu falasse para você, o príncipe, o maior. Embaixador. Fala alto.
Pai? O pai da senhora? Mas e se o pai já tivesse assim, velhinho? Como é que ele ia espiar? Mais forte? O que mais? Eu quero características. Gente, Deus falou o príncipe, o maior. Vamos lá, gente, vamos abrir a mente. Mais corajoso, o que mais? Que tem mais autoridade, o que mais? Mais esperto, o que mais? Mais inteligente, mais valente, mais sábio. É o cara que tem a liderança. Quem está entendendo? Quando Deus disse para Moisés enviar homens para espiar a terra prometida, Deus não mandou enviar qualquer um, não. Sabe por quê? Porque o qualquer um não vai conquistar a promessa de Deus. Não vai. O qualquer um não vai ter coragem de enfrentar as dificuldades que vão existir para se conquistar a promessa de Deus. O qualquer um não vai ter coragem de enfrentar os inimigos que vão aparecer no caminho. O qualquer um não vai ter força para perseverar em tempos difíceis. Então, quando Deus fala com Moisés, ele diz: você vai enviar homens, um de cada tribo de Israel, porém, envia o príncipe de cada tribo, o maior de cada tribo. Vai e indica para cada tribo quem é o príncipe da tribo de Judá. Quem é a pessoa que todo mundo aqui reconhece que é o mais forte, que é o mais inteligente, que é o mais esperto, que é o mais capaz, que é o mais guerreiro, que é o mais corajoso? Quem é? Na tribo de Benjamim, quem é o príncipe? Quem é o mais forte? Quem é o mais rápido? Quem é? Na tribo de Issacar, quem é o príncipe? Deus mandou enviar só os príncipes, os líderes, para conquistar a promessa de Deus. Escuta o que eu vou falar agora, que é forte. Tem que ser príncipe, tem que ser o maior, senão não consegue. E sabe por que não consegue? Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades. É contra os principados e potestades. A nossa batalha para alcançar, conquistar a promessa de Deus na nossa vida, não é contra qualquer um, não. A nossa luta não é contra um cachorro vira-lata, não. Não. A nossa luta é contra malignos espíritos imundos, fortes, que querem destruir, que o trabalho deles, a missão é só essa: roubar, matar e destruir. Aí tem gente que quer a mudança de vida como? No estalar de dedos. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Deus mandou Moisés enviar o que mesmo? Mandou enviar o que? Príncipes. Moisés conhecia os príncipes? Não. Ele pediu para cada tribo indicar o seu príncipe, correto? Só que você lembra que eu falei aqui que tem muita gente que não é príncipe nada, só veste uma fantasia, só coloca uma capa, mas dentro dela, o eu dela é fraco, é medroso, é tímido, não tem coragem, não tem perseverança.
Mas quem olha para a capa, acha que é o quê? Que é príncipe. Como a gente se engana. Como a gente se engana. Eu já me enganei muito. Eu já olhei para grupo de pastores assim que eu já cuidei. Estou falando de mim, que aí você vai tirar as suas referências aí da sua vida também. Eu já olhei. E eu olhei para determinados assim. Eu dizendo comigo, falei, esse é príncipe. Esse é príncipe. E outro assim, eu até... olhei assim e falei, não, esse aí não parece que é príncipe não. Mas esse é príncipe. Me enganei. Era só uma fantasia. Era só uma capa. Quando chegou a hora da dificuldade, quando chegou a adversidade, quando chegou o problema, quando o inimigo apareceu, aquele que eu achei que era príncipe, saiu correndo. E o outro, que talvez eu até olhei assim meio desconfiado, e até pensei, não, esse aí não pode ser príncipe. Esse demonstrou que era príncipe de verdade, que era o maior, sem a capa. Eu e você não podemos viver de capa, não. Não podemos, não. Não. Eu e você temos que ser o príncipe de verdade, o maior de verdade. Aquele que se botar um anão na nossa frente, a gente senta a mão nele. E se botar um gigante de 4 metros de altura, a gente senta a mão do mesmo jeito. O príncipe é assim. O príncipe, ele não muda o que ele é mediante a mudança da dificuldade. Não, ele é aquilo e pronto. Sempre. Sempre. Então o príncipe, ele diz que vai lutar pela libertação de um familiar. Ele é igual a Abraão. Quando falaram para Abraão que os reis, se eu não me engano, 4 reis, eu já preguei isso aqui, com seus exércitos, levaram o sobrinho dele Ló cativo, como escravo, preso. Avisaram para Abraão, ó, 4 reis aí passou, destruiu 5 reinos, outros 5 reis, e ainda levaram o seu sobrinho Ló preso. Abraão era príncipe, meu irmão, meu amigo. A Bíblia fala que Abraão foi lá, pegou 318 homens nascidos na casa dele e falou, nós vamos buscar o meu sobrinho Ló, porque nós vamos libertar ele. E foi, e venceu, e lutou, e pegou o sobrinho dele de volta, o familiar dele, e trouxe para casa. É isso que Deus quer ver em você, em mim. Você que está lutando por um familiar seu, você que tem buscado no culto profético a libertação de um familiar seu, seja príncipe. Não seja qualquer um não. Os qualquer um são aqueles que não perseveram. São aqueles que na hora que a dificuldade aumenta, eles desaparecem. Qualquer obstáculo é motivo para ele desistir. Isso vale para a saúde, vale para a vida financeira. Isso vale para a vida sentimental. Eu não sei o que é que você tem profetizado aqui nas terças-feiras. Eu sei de uma coisa: se você for príncipe, então você vai alcançar a promessa de Deus. Mas se você for qualquer um, eu tenho certeza que você não vai chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Deus mandou Moisés enviar quem? Enviar quem? Os príncipes. Os príncipes. Os príncipes. Como Moisés não conhecia, chegou em cada tribo e falou, quem é o príncipe de vocês? Ah, é fulano, ciclano, tal. Deu 12, deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enviou-os Moisés
do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram o quê? Cabeças dos filhos de Israel. Só que eu não vou ler aqui quem era quem não. Você já sabe que eram 12. E eram 12 o quê? Aos olhos humanos eram 12 o quê? Príncipes. Vamos lá no versículo 25. Vamos no versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar o quê? A terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto do quê? Da terra. Depois de 40 dias espiando, eles trouxeram um relatório, foram contar como que era a terra e mostraram o fruto. Para você ter uma ideia, o fruto que eles trouxeram, a Bíblia indica que foram cachos de uva. E era um negócio tão assustador no sentido de prosperidade, que eles tiveram que carregar em uma vara. Atravessaram uma vara, 2 homens carregando e os cachos pendurados. Imagina, se a gente imagina as uvas de hoje em dia, você fala, não é possível, não dá aquele negócio. Então imagina a prosperidade da coisa, da terra. Aí, peraí. Aí eles começaram agora a dar o relatório. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite o quê? E mel. Ou seja, a terra é boa do jeito que Deus falou, prometeu. A promessa é verdadeira. Este é o fruto dela, mostrar o fruto. Versículo 28. Ao 28. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? É poderoso, é forte. E as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens em torno de 4,5 metros de altura. Ao relatório, quem é que foi espiar a terra mesmo? Os príncipes. Ao relatório que os príncipes trouxeram. Sabe que tipo de príncipe é esse aqui? É o príncipe da capa. É o príncipe da fantasia. Que a tribo todinha achava que ele era o quê? Achava que ele era o quê? Quais eram as características mesmo? Valente, que mais? Corajoso, que mais? Forte, determinado. A tribo todinha achava que ele era tudo isso, porque ele vestia uma capa. Só que agora ele estava tirando a capa e ele estava mostrando para a tribo dele quem ele realmente era. Quem você é? Não responde para mim não, responde para você. Você é príncipe? Ou você é mais um de capa de fantasia? Porque para conquistar a promessa de Deus tem que ser príncipe. Deus prometeu muita coisa boa para você, para mim, para as pessoas dessa terra. E quem for príncipe e quiser alcançar essas promessas de Deus, vai alcançar. Mas quem for mestre de fantasias, de capa, não vai chegar em lugar nenhum. E continuaram aqui, continuaram. Versículo 29. Os amalequitas
habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do quê? Do Jordão. O tempo todo eles só colocaram o quê? Medo, dificuldade, impossibilidade, barreira, o tamanho do adversário. Desse jeito. É desse jeito. Mas é desse jeito. Nós não vamos conseguir, não. É desse jeito que as pessoas agem hoje. As pessoas querem que a situação mude, não está lá de dedos. Quando ela vê que tem que lutar, tem que orar, tem que perseverar, que vai dar certo, mas tem que ter coragem, força, determinação, perseverança. Não vai dar certo, não, vou largar isso para lá. Isso é besteira, isso é mentira. Isso não é mentira. Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. A pessoa que tem que ser o maior, tem que ser o príncipe. É engraçado maneira de falar. É interessante que quando Satanás se rebelou no céu, está lá em Apocalipse 11. Quando Satanás se rebelou no céu, a Bíblia não diz que Deus chamou Gabriel, não. A Bíblia não diz que Deus chamou, sei lá, Uriel, sei lá, qualquer outro. Não. Quando Satanás cresceu lá no céu, querendo causar confusão, querendo causar problema no céu, a Bíblia fala que Deus chamou Miguel, e ainda diz, um dos primeiros príncipes. Mostra para mim aqui, por favor. Mostra para mim essa parte que fala Miguel, um dos primeiros príncipes. Foi esse que Deus chamou. Por quê? Se era para enfrentar um problema tão grande, aqui em Apocalipse fala sobre a batalha, né? Mas lá em Daniel que fala que ele é um dos primeiros príncipes, se eu não me engano, que dá essa referência. Aqui fala sobre a batalha. Isso. Deus chama o Miguel. Por que ele não chamou o Gabriel? Responde para mim. Por quê? Será que o Gabriel não era abençoado? Era. Será que o Gabriel não era forte? Era. Mas Deus chamou quem? Miguel. Anjo de guerra. Arcanjo. Valente. Aquele que não ia ficar com medo. Até porque a batalha, meu irmão, era nada mais, nada menos que, pelo que as escrituras indicam, o anjo mais poderoso de todos os anjos. A batalha era contra o anjo mais poderoso de todos os anjos que tinha se rebelado contra Deus. Então, se mandasse algum outro que não era príncipe, o que esse outro ia? Senhor, não dá não. Ele é muito forte. Ele é muito esperto. Não dá. Mas ele mandou aqui, lê para mim aqui, lê para mim do nome dele para cá, Quem que ele mandou? Miguel. Quem era Miguel? Um dos primeiros príncipes. Quer conquistar a promessa de Deus na sua vida? Seja príncipe. Seja o maior. Acredite na promessa de Deus e coloca toda a sua fé e confiança, perseverança e determinação naquilo que você tem buscado, e não seja fraco. Não seja intimidado pela dificuldade. Acredite que Deus está com você e você vai vencer.
Quem está entendendo a mensagem? Está entendendo? Agora você entende por que muita gente vem para a igreja e vem buscar uma bênção, às vezes, numa situação muito difícil que ela está enfrentando, e ela não permanece. Esquece. Esquece. Isso aí eu chamo de síndrome do coitadismo. Conhece a síndrome do coitadismo? É aquela pessoa que se faz de coitada o tempo todo para ver se ganha algum benefício. Quer que as pessoas tenham dó. E ela, quando vai orar assim, ela quer que Deus tenha dó dela. Uma coisa é a humildade. Senhor, eu sei que eu não posso sozinho. Eu sei que essa situação é muito difícil para mim, um simples mortal, vencer. Mas olha a diferença da entonação das palavras. Faz toda a diferença. Aí tem gente, não, é porque eu sou fraquinho, eu sou ninguém, eu não sei o quê. Aí começa, dá não. Ó vida, ó céus. Eu nasci para ser infeliz mesmo. Eu nasci para sofrer, já sei disso. Quem quer ter vitórias grandes na sua vida? Grandes? Então tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Tem que ser príncipe. Então, o pessoal lá começou a inflamar negativamente o povo. Quando eles começaram, peraí, Moisés mandou quantos mesmo? 12. Será que todo mundo era capa, era Batman? Será que todo mundo era fantasia? Não! Versículo de número 30. Então, Caleb era um dos 12 espias, fez calar o povo perante Moisés e disse: Reia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga glória a Deus. Quando os outros lá tiraram a capa e só falavam de medo, de derrota, de não sei o que, de dificuldade, o cara falou: cala a boca, rapaz. Que espírito fraco é esse? Que espírito de derrota é esse? Você diz que representa essa tribo? Não, você não representa não. Nós vamos subir e nós vamos possuir essa terra. O que é possuir? Tomar. Possuir é tomar. Quer dizer o que? Pode estar na mão de quem for. Nós vamos lá e vamos tomar. É nosso. É promessa de quem? De Deus para a nossa vida. Só que aqueles outros que vestiam uma fantasia, fingia que era príncipe, continuou blá, 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 tentando encher o coração do povo de quê? De medo. Aí depois falou Josué. Josué era mais um dos 12. Dos 12, só 2 era príncipe de verdade. Só 2. Dos 12, só 2. O resto era tudo fantasia. Os únicos 2 que eram príncipes de verdade eram quem? Caleb e Josué. E eu vou te fazer uma pergunta para você que conhece um pouquinho mais de Bíblia. Qual dos 12, ou quais dos 12, foram os únicos que entraram, possuíram e desfrutaram da terra que mana leite e mel, da bênção de Deus? Quais dos 12? Só Caleb e Josué. Só os 2. Só tomou posse da bênção quem era o quê? Príncipe. Só os 2. Que essa palavra possa hoje fazer toda a diferença na sua vida. Que você possa tomar a partir de agora suas decisões, que você possa basear suas atitudes, suas escolhas
em cima dessa palavra. Quem é você? Um fantasiado ou você é príncipe de verdade? Bispo Paulo, eu vou ser sincero. Até aqui eu só estava vestindo uma capa. Então eu vou te dizer uma coisa de todo o coração. Tira a capa e peça a Deus para te dar um coração de príncipe aqui nessa noite. Fala: Senhor, eu estou tirando a capa. Não quero viver de aparência mais não. Não quero viver de máscara mais não. Estou tirando a capa. Eu quero ser príncipe. Me dá um coração de príncipe. Coração é pensamento. Me dá, Senhor, um coração de príncipe. Porque a partir de hoje eu quero buscar e tomar posse de todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida. Aconteça o que acontecer, venha a dificuldade que for, o adversário que for, eu quero estar pronto para enfrentar, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu quero ser príncipe. Você pode fazer essa oração, e eu creio que Deus te dá esse coração, se Deus vê sinceridade. Quem entendeu a mensagem de hoje? Crê na mensagem de hoje? Eu mandei o convite para todo mundo que eu tenho contato. Eu mandei o convite para mais de 300 pessoas. Dá uma olhadinha. Sabe onde essas pessoas estão? Esperando o dedo estalar e a vida delas mudar. Sabe aonde que eu vi isso aqui? No circo. É o único lugar que eu vi o mágico estalando o dedo e acontecendo alguma coisinha. Na Bíblia eu nunca vi não. É por isso que ele disse, o irmão disse, ainda é mentira no circo, porque a gente sabe que aquilo ali é só um truque, não é verdade. Eu já ia dizer o seguinte, mas vou completar junto com a frase do irmão. Eu não sou palhaço para viver de circo não. Eu quero viver a verdade. Eu quero ter uma vida abençoada de verdade. E eu creio que você pensa como eu. E nós vamos vencer. Quem toma posse dessa palavra, fica de pé no seu lugar de verdade, com toda a sua fé e com seu coração aberto. Que depois dessa palavra, meu irmão, é vencer ou vencer. Se for um anão, a gente senta a mão. E se for um gigante de 4 metros de altura, a gente senta a mão, passa a rasteira, a gente dá um jeito. Jamais. O príncipe não corre. Aqui é só a caráter de ilustração. A caráter de ilustração. Eu conheci um pastor, e uma vez conversando com ele, ele me contando sobre o testemunho dele, da época do mundo ainda, não conhecia Jesus não. A gente conversando e queira ou não, isso serve de exemplo. E ele era da vida do crime, do mundão. E vocês sabem que vida do crime tem muito esse negócio de facção, né? Esse grupo aqui é inimigo daquele grupo lá, e esse daqui quer matar esse. E ele foi preso, jovem, 18 anos. E ele falando para mim, bispo, quando me colocaram lá dentro, eu já sabia que eu ia morrer. Não tinha jeito. Já me colocaram numa situação que os inimigos eram a maioria ali, eu ia morrer. Sabe o que eu fiz, bispo? Falei, não, o que você fez? Eu já olhei logo para quem era o líder. Quando o guarda me soltou, eu já corri logo e já pulei com os 2 pés no peito do que era o líder. Pum! Eu falei, você é doido? Ele falou, bispo, o único jeito que eu sabia que eu não ia morrer é se eles vissem que eu estava ali para qualquer coisa. Pular no peito do líder era a sentença de morte decretada. Mas olha que interessante,
Ele contando isso para mim. E ele disse que depois daquela situação, os guardas chegou, separou, botou ele na solitária. Já entrou na cadeia e já foi para... Ele disse: bispo, depois que eu saí da solitária, ninguém mexia comigo. E o comentário que se ouvia é: aquele ali é doido, não mexe não, que ele está aqui para qualquer coisa. Parece besteira isso que eu estou contando para você, mas trazendo para o nosso mundo espiritual hoje, é esse tipo de líder que eu e você temos que ser. Quando o gigante, o adversário, não estou falando de pessoas humanas não, a dificuldade, a adversidade aparecer na sua frente, não foge não, vai para cima. Deus é com você e vai dar tudo certo. O que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Então chega de capa. Chega. Vamos ser de verdade. Deus quer que você seja de verdade. Deus preparou coisas grandiosas para você. Levante as suas mãos, feche os seus olhos.